Olá, nossa aula de hoje é de português, página 33. Coloque a data e acompanhe a leitura comigo. Atenção ao consumo. Texto 1, número 1. Tudo tem uma história. Você já parou para pensar qual é a história do dinheiro? Como você acha que ele surgiu e por quê? Vocês vão colocar nesse espacinho que tem aí. Como que vocês acham que surgiu e por quê? História do dinheiro. Já imaginou como seria a vida sem o uso do dinheiro? Estranho, não? Pois há muitos e muitos séculos ele não existia. Mas como sempre existiu a necessidade de comprar, as pessoas da época tiveram que dar um jeitinho e resolver o problema. A primeira solução foi fazer trocas. Então, se uma pessoa tinha colhido muitas frutas, mas precisava de cortes de tecido para fazer roupas, partia à procura de quem estivesse interessado nas frutas, mas também tivesse tecido para fazer a troca, por exemplo. Esse é um sistema de comércio chamado também de escambo. Então, esse sistema de troca, também conhecido como escambo. Com a descoberta dos metais, ouro, prata e cobre, ficou comprovado que utilizá-lo como moeda de troca era a melhor forma de se estabelecer um sistema monetário. Inicialmente eram usados em formato de linguetas ou barras, mas ao longo do tempo foram ganhando formas e inscrições, né? Foi sendo redondinho e começaram a escrever no dinheiro. O dinheiro no Brasil. Também no Brasil, por muito tempo, vigorou o sistema de trocas, principalmente na época em que havia grande produção de açúcar, fumo e algodão. Em 1695, foram criadas as primeiras moedas oficiais do Brasil. Na época, essas moedas eram de ouro e prata, com o valor de 1.000, 2.000, 4.000 réis em ouro e de 20, 40, 80, 160, 320 e 640 réis em prata. Esse sistema introduzido pelos portugueses durou até 1942, quando foi introduzido o cruzeiro. Com o passar do tempo, a consequente desvalorização da moeda, seu valor ficou muito baixo, até que em 1965 o governo decretou a criação do Cruzeiro Novo. Esse processo de desvalorização da moeda no Brasil ainda persistiu por algum tempo, e o governo teve que fazer outra intervenção para que a moeda não perdesse totalmente o valor. Assim, de 1986 a 1989, vigorou o cruzado. De 1989 a 1990, o cruzado novo. E de 1990 a 93, novamente o cruzeiro. Até que, finalmente, em 94 surge o real, moeda que se mantém, né? Que é o nosso dinheiro. Virou a página. Conhecendo o texto, coloca a data aí, tá, gente? Número 1. De acordo com o texto, o dinheiro sempre existiu? Sim ou não? Vocês vão marcar. 2. Como as pessoas faziam para obter o que precisavam? O que eles faziam, né, naquela época? 3. O que foi usado inicialmente como moeda de troca e assim possibilitou organizar um sistema monetário? O que eles usaram na época, né, para fazer essa moeda, esse dinheiro? Foram 3 materiais. A dica. 4. De acordo com o texto, que produtos eram utilizados nos sistemas de trocas brasileiros? Aí lá no Brasil tinha 3 produtos, né, que eles trocavam. Quais eram esses? Que moedas o Brasil já utilizou? Todos os nomes das moedas vocês vão colocar aí no número 5. Qual é a moeda utilizada atualmente no Brasil? Qual o nome do nosso dinheiro atualmente? 7. Observe a frase. O real surgiu em 1994 e se mantém até hoje. Assinale a frase a seguir, que tem o mesmo sentido desta frase, embora
apresente elementos que tenham sido descritos de outra forma. Então, vocês vão, tem 3 frases. Vocês vão ver, aqui diz a mesma coisa, mas com palavras diferentes. Primeiro, o real surgiu em 1994 e permanece até hoje. O real surgiu em 1994 e sofreu várias alterações até hoje. O real surgiu em 1994 e desvalorizou muito até hoje. Então, vocês vão marcar só a certa. Aprendendo um pouco mais. Releia a seguir um trecho transcrito do texto e preencha o quadro com as palavras em negrito, essas mais escurinhas, conforme apresentam dígrafos e encontros consonantais. Lembra, os dígrafos e encontros consonantais são encontros de 2 consoantes, né? Já imaginou como seria a vida sem usar o dinheiro? Estranho, não? Pois há muitos e muitos séculos eles não existiam. Mas como sempre existiu a necessidade de comprar, as pessoas da época tiveram que dar um jeitinho e resolver o problema. Então, vocês vão botar em um lado os dígrafos, né? No quadradinho do dígrafo. E nos encontros consonantais, vocês vão botar as palavrinhas que são encontros consonantais. Facinho.